Afinal, quando que o Bruno Fux volta para o banco do Palmeiras? Quando que o Paulinho volta? Você sabe que é só ano que vem, né? Mas a gente vai falar sobre o retorno do Paulinho e o Bruno Rodrigues. Ele que tá no DM do Palmeiras há tanto tempo, tá próximo de poder voltar aos gramados, tá? Pelo menos ser uma opção aí para Abel Ferreira. E o Veiga? O que aconteceu com o Veiga? Que lesão que é essa do Rafael Veiga? E o Marcos Rocha? Por que não viajou? A gente vai falar sobre todos os desfalques do Palmeiras para o próximo jogo, então fica ligado até o final do vídeo. Primeiro, quero saber se você está gostando desse formato de vídeo aqui. Esse é o terceiro, tá? Eu quero saber se vocês estão gostando desse formato de vídeo. Aí eu recebi muitos elogios lá, o pessoal nos grupos de padrinhos do Verdazo falou que tá gostando desse apanhado das notícias, de tudo que está acontecendo no Palmeiras em mais ou menos 10 minutos. Os últimos deram mais ou menos 12. Hoje eu vou tentar fazer um pouco mais curtinho para ficar mais condensado, beleza? O que você tá achando? Comenta aí, porque o pessoal elogiou o formato, mas nenhum deles teve uma super audiência. Eu não tô vendo vocês criarem debates aqui nos comentários. Eu quero ver mais comentários aí de vocês, beleza? Vamos falar então do DM do Palmeiras, como que tá essa situação aí, porque o pessoal lá dos grupos de padrinhos me pediram para dar essa repassada aí no DM. O Vanderlan se despediu do Palmeiras. Será que ele vai fazer falta para o Palmeiras? Vamos relembrar a passagem do Vanderlan, como que ele começou aqui. Tinha muito potencial, né, o garoto? Eu acho que ele vai fazer falta, apesar de estar muito em má fase. E o Palmeiras não tem um outro lateral esquerdo reserva. A gente vai falar muito disso daqui a pouco. Eu tenho um dado muito interessante sobre a era Abel. Tá? Um dado que mostra que o trabalho do Abel realmente é consistente. Tá? Então, vamos falar sobre tudo isso daqui a pouco. Amanhã tem Libertadores também. Vamos fazer um rápido pré-jogo aqui, falar do retrospecto do Palmeiras contra o Universitário do Peru. Mas antes, eu quero te lembrar que se você não é inscrito aqui no Verdazo, se inscreve aí, pô, dá aquela moral pra gente. Vamos completar esse fundo aqui, ó, tá vendo? Ali tem a credencial do Mundial de Clubes, né, na Copa do Mundo. Eu e o Conrado tivemos lá com uma rapaziada do Verdazo, junto com a Soul do Brasil, né, a nossa agência parceira. Tem foto com a minha namorada, tem foto da minha cachorra, ó, um troféu ali que eu ganhei também. Imagina eu colocar ali uma plaquinha de 100 mil inscritos. Quem sabe, né, em breve, quer dizer, a minha vai ter que ser a réplica, né, porque o Conrado, que já trabalhou aí 15 anos nesse projeto, que vai ter a prioridade aí da plaquinha, mas eu faço uma réplica para mim. Ajuda a gente aí, a gente já tá com 31, 32 mil, estamos crescendo, vamos para cima, ajuda a gente e vamos nessa. Se você já segue o Verdazo, já é inscrito aqui, já segue o Verdazo nas redes sociais, torne-se um padrinho, verdazo.com.br/padrinho, o link tá aqui na descrição. Você vai entender melhor o que é ser um padrinho, contribuir com o nosso projeto, contribuir com a mídia palestrina e ainda fazer parte de uma comunidade de palmeirenses que é muito bacana, tem discussões em alto nível. Então bora lá pro conteúdo do nosso vídeo. O Vanderlan deixou o Palmeiras. Hoje foi o dia da despedida dele. Ele já foi anunciado pelo Bragantino. A gente já sabia há uns dias aí que ele estava em negociação, né? Ele até foi desfalque do Palmeiras aí no último jogo e o próprio Palmeiras falou que ele estava em negociação. Agora os detalhes foram finalizados. O Palmeiras acertou a venda de 60% dos direitos econômicos do Vanderlan. O Palmeiras tinha 80%, vendeu 60% por aproximadamente 30 milhões de reais, tá? E manteve 20%, o que eu achei ótimo, porque o Vanderlan, ele é novo, né? Acho que ele tem 21 ou 22 anos, e ele tem potencial, vai jogar no Red Bull Bragantino, que dá muita chance para os jogadores jovens. É um time que revende bem os seus jogadores jovens, então numa possível revenda o Palmeiras pode embolsar uma grana. Vamos lá, o Vanderlan, segundo o Almanac do Verdazo, tem 108 jogos pelo Palmeiras, um gol, foi contra o Avaí no Brasileirão de 2022 e 6 títulos conquistados. É claro que muitos deles ele foi um coadjuvante, né? Não foi um protagonista em nenhum deles, o Vanderlan, mas sempre foi uma peça importante. Não sei se você lembra, mas na final do Paulistão contra o Água Santa, ele foi titular do Palmeiras. Então foi um jogo de título em que ele foi muito importante para o Verdão. Ele subiu em 2021, naquele ano já conquistou a Libertadores junto com o elenco do Verdão. Depois foram mais 3 paulistas e 2 brasileiros. Acho que principalmente no começo da passagem do Vanderlan, né, na equipe profissional, ele mostrou muito potencial. Eu gostava muito das jogadas que ele fazia, principalmente as jogadas em velocidade. Ele é um cara muito rápido, ele dá umas disparadas assim, às vezes, né? O pessoal não vai lembrar agora porque ele estava vivendo uma má fase,
mas ele tem potencial. Eu acredito sim no Vanderlan, ele já mostrou muito potencial, principalmente quando subiu para a equipe principal. E ele até recebeu propostas do futebol europeu, o Palmeiras preferiu segurar para tentar vendê-lo mais caro, mais para frente, né? Ou aproveitar o seu potencial esportivo. Infelizmente não estava vivendo uma boa fase o Vanderlan, e vai deixar o Palmeiras, e tinha que deixar mesmo. Infelizmente, eu não lembro quando foi o último grande jogo do Vanderlan pelo Palmeiras, tá? Mas assim, me preocupa que agora a gente não tem mais um lateral esquerdo reserva. Não tem mais, pô. Os caras subiram o Arthur, jovem da base, um cara que tem muito potencial, já vi ele jogando na base, já vi ele fazendo gol, dando assistência, ele é muito bom jogador. Só que, cara, ele não tem 1 minuto de jogo pelo profissional ainda. Vai apostar nele? Vai ser ele o lateral esquerdo reserva do Palmeiras? Pô, se acontece alguma coisa com o Vanderlan, amanhã ou depois, com o Piquerez, amanhã ou depois ele que vai ter que assumir a bucha. Eu já falei isso aqui num outro vídeo. Eu acho que o Palmeiras tem sim que trazer mais um lateral. Estão falando aí em algumas especulações de negociações do Palmeiras. Espero que se concretizem, porque não dá para ter só o Arthur no banco. Com todo respeito ao Arthur, muito potencial o garoto. E com isso, o time da Copinha de 2022, que o Palmeiras foi campeão da Copinha, o time já foi todo embora do Palmeiras. Então é o fim aí de uma geração multicampeã do Verdão, né, que contava com o Hendrick, o Fabinho, que também foi embora esse ano, também para o Red Bull Bragantino, o John, cara, são vários jogadores que foram para o Red Bull Bragantino, né, engraçado isso, muito sucesso para eles e que possam brilhar menos contra o Palmeiras, tá? Então, fechado aí esse capítulo do Vanderlan, a gente vira a página, que eu tenho uma estatística muito interessante aqui que eu peguei lá do pessoal do Sportudo, tá? Da página Sportudo no Instagram. Eles fizeram um levantamento aqui, devem ter usado o almanac do Verdazo, tá? Eles foram pegando ali página por página ou usaram, enfim, alguma outra ferramenta que tem os registros. E eles fizeram um levantamento de times com menos derrotas desde a chegada de Abel Ferreira no Palmeiras. O Palmeiras é o time do Brasil que tem menos derrotas desde que o Abel chegou. São 67 derrotas em 370 jogos. Cara, e vai ficar mais impressionante, porque o segundo dessa lista é o Mirassol com 69 derrotas. Só que eles têm 221 jogos. Tá? Isso aqui, é claro, pegando da elite do Campeonato Brasileiro. Então o segundo é o Mirassol, que por muito tempo também não teve um calendário tão amplo quanto o Palmeiras, nem hoje tem, né, porque não joga competições continentais, pelo menos por enquanto, né. O Galo é o terceiro colocado, o Atlético Mineiro tem 72 vitórias em 344 jogos, ou seja, tem mais derrotas e menos jogos do que o Palmeiras. O Flamengo é o único dessa lista que tem mais jogos, tem 372 jogos, 2 jogos a mais, mas tem 8 derrotas a mais. Ou seja, gente, nesse recorte da era Abel, quem fecha a lista aqui é o Internacional, que tem 319 jogos, 76 derrotas. Ou seja, desde que o Abel chegou, o Palmeiras é o time do Brasil que menos perde. E não é por pouco, não, é por muito, né? Porque se for comparar ali com o Flamengo, que é o único time que tem a quantidade parecida de jogos, são 8 derrotas a menos. Tá? E se for pegar, por exemplo, com o Inter, que tem muito menos jogos, o Palmeiras tem 9 derrotas a menos, mesmo tendo disputado muito mais jogos. Então, o trabalho do Abel foi muito questionado aí recentemente, em 2024, em 2025, depois de perder o título paulista, depois de ser eliminado para o Corinthians na Copa do Brasil. Eu também te critiquei, eu acho que não tem problema a gente exigir mudanças no trabalho, né? Ou cobrar algumas mudanças no trabalho que não tem dado tão certo quanto a gente esperava, que tá tudo certo. Mas, gente, é um trabalho muito consistente. O Conrado também fez um levantamento recentemente lá no Almanac do Verdazo. Vou colocar os números aqui para vocês. Olha o aproveitamento do Palmeiras desde que chegou o Abel. É sempre acima de 65%. O pior ano foi 2020, 2021, sendo que o Palmeiras foi campeão da Libertadores aquele ano. Então, assim, e se você pega os outros anos, os anos anteriores, tem anos que foram ótimos, 2018 foi excelente. Só que olha 2017, uma merda. Entendeu? O Palmeiras vivia de oscilações, um ano bom, um ano ruim. Às vezes vinha um técnico bom, às vezes vinha um técnico ruim. E o Palmeiras pode voltar para isso caso demita o Abel, ou caso ele peça para sair, se ficar, né, essa pressãozinha da Enzolândia, a galera xingando ele,
Pode criticar, gente, só pensa bem se ele merece que você mande ele tomar caju ou coisas do tipo. Amanhã, o Palmeiras encara o Universitário do Peru. Na história de Palmeiras e Universitário, o Universitário é o time peruano que o Palmeiras mais enfrentou na sua história. Foram 14 jogos, 10 vitórias, 4 derrotas, nenhum empate. Mas amanhã, não sei se vai ser tão fácil não, viu? São mais de 55 mil ingressos vendidos para o jogo. O estádio dos caras é grande e vai estar abarrotado de gente. Desde essa terça-feira os ingressos já estavam todos esgotados. Então os caras vão fazer um caldeirão. Vamos ver se o Palmeiras vai resistir à pressão lá dos peruanos. E hoje o nosso repórter Lucas Bueno fez uma matéria bem bacana sobre o Flaco Lopes. Ele trouxe alguns números aqui do Flaco. Vou jogar aqui a tabelinha aqui também para vocês, mostrando que o rendimento do Flaco subiu muito de 2023 para 2024, tanto em número de minutos quanto em número de gols. E agora a média dele está ainda acima de 2024, então ele ainda segue em evolução. Ele tem menos minutos, é claro, a gente está no meio da temporada e chegou o Vitor Roque, mas a média de minutos por gol está diminuindo, então o Flaco vai melhorando a cada temporada. Se quiser ver o apanhado completo da passagem aí do Flaco pelo Palmeiras, as características dele, grandes momentos do Flaco pelo Verdão, tá lá na matéria do Lucas Bueno em verdazo.com.br. Vamos pro DM, vamos pro departamento médico do Palmeiras. Vamos lá, ó. Bruno Fux. Então não viajou pro Peru, mas ele é o cara que está mais próximo de voltar, tá? Ele está bem próximo, ele já está em transição física, deve voltar ao time do Palmeiras em breve. Deve voltar no banco, porque o Murilo já não é mais desfalque. Ele já esteve no banco contra o Ceará e tem grandes chances de ser titular amanhã na partida contra o Universitário do Peru. O Murilo deve ser titular, então o Bruno Fux deve voltar em breve pro banco de reservas para ser aí o primeiro zagueiro reserva. Então o Mikael, que tem sido tão cornetado aí por vocês, vai ter um descansinho, né? Deve ficar um tempo sem atuar. Vamos lá, Veiga. O que aconteceu com o Veiga? O Palmeiras alega que o Veiga teve dores no pubis. Eu pesquisei aqui o que acontece quando um cara tem dores no pubis, tá? Pesquisei no Google, analisei aí diversos sites de medicina. Ele tem que passar por fisioterapia e ficar em repouso. Então, basicamente, o Veiga está fazendo fisioterapia e repouso. Nos casos extremos, ele pode passar por cirurgia. A gente espera que não seja isso. Por enquanto, parece que não é isso. Ele não deve passar por cirurgia, mas o prazo que eles estimam é de poucas semanas a alguns meses. Então, assim, eu acho que essas dores no pubis aí, se realmente tiraram ele da viagem contra o Peru, contra o Deportivo lá no Peru, não, contra o Universitário lá no Peru, ele deve ficar de fora aí por algumas semaninhas aí, pelo menos até agosto, até o final de agosto. Isso se não for negociado o Rafael Veiga, que tem interesse aí de clubes do exterior. A gente espera que, se for continuar no Palmeiras, que ele consiga logo voltar ao ritmo, né? Voltar a ter sequência aí o Rafael Veiga. Bom, Paulinho, né? A gente sabe que o Paulinho só volta no ano que vem. Ele que passou por uma cirurgia, fez um post depois da Copa do Mundo de Clubes afirmando que tá fora até o final da temporada. Então, mais pro final do ano, a gente volta a investigar como tá a situação do Paulinho, que é um cara que a gente conta muito com ele pro ano que vem, né? A gente sabe que é um dos melhores jogadores do elenco do Palmeiras. Bruno Rodrigues, puta, e o Bruno Rodrigues? Cara, ele já tá faz um tempo em transição física. Mas assim, é claro que o Bruno Rodrigues, por ter tido duas lesões gravíssimas, uma em sequência da outra, e estar quase há 2 anos sem jogar bola, é lógico que a transição física dele tem que ser mais lenta, mas, pelo que eu apurei aqui, os médicos do Palmeiras entendem que ele já tá numa condição de acelerar um pouco o ritmo, e parece que ele já pode ser relacionado para os jogos do Palmeiras a partir da segunda quinzena de agosto, tá? Então, nesse mês, ele já deve ser relacionado para as partidas e deve estar à disposição do técnico Abel Ferreira. Agora, como que o Abel vai fazer para usar ele? Porque ele vai chegar, claro, muito fora de ritmo. Como que vai usar o Bruno Rodrigues, né? Essa é uma questão que fica, porque ele vai ter que entrar no finalzinho de alguns jogos mais tranquilos, de menos pressão, de menos intensidade física, né?
Será que vai ter? Será que o Palmeiras vai ter jogos mais tranquilos nessa sequência aí? Vamos ver, mas ele já pode voltar ao banco de reservas aí no segundo semestre de agosto, se tudo correr bem. Agora, o Marcos Rocha, eu não sei o que aconteceu. Eu pesquisei aqui, eu tentei entender por que ele não viajou. O Palmeiras ainda não deu notícia sobre o Marcos Rocha, né? Então amanhã, quando for escalado o time do Palmeiras para enfrentar o Universitário do Peru, o Palmeiras vai divulgar o motivo do Rocha não ter viajado. No caso do Vanderlan, do último jogo, o Vanderlan estava lá, Vanderlan negociando. Vamos ver se o Rocha vai estar negociando, porque tem muitas especulações de que o Rocha, de que tem times de olho no Marcos Rocha, tá? A gente não gosta de entrar muito em especulação, porque pode não ser nada. Mas o Palmeiras não divulgou nada, por enquanto, relativo à lesão. Eu não consegui encontrar nada aqui no que eu pesquisei, no que eu falei com as pessoas com quem eu converso lá dentro do Palmeiras. Ninguém me falou nada ainda sobre lesão. A gente vai descobrir amanhã, 1 hora antes do jogo contra o Universitário, quando o Palmeiras divulgar a lista ali dos jogadores que não foram para o jogo. Bom, falei que ia tentar fazer o vídeo mais curto, acabou ficando longo, mas bastante conteúdo legal aí para vocês. Quero ouvir o que vocês estão achando desse formato de vídeo e desse momento do Palmeiras. Comenta aí, tamo junto, um abraço.